Olá, minha turminha, tudo bom? Chegamos a mais um final de semana, né? Sexta-feira. E eu espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, que vocês estejam confortáveis na casa de vocês e que hoje nós possamos ser gratos a Deus, né? Pela nossa vida, por essa semana que passou. Tá bom? Que nós possamos agradecer a Deus, ter gratidão, né? Por essa semana e na próxima que vier. Hoje vim aqui com vocês rapidamente para orientar acerca da nossa experiência de ciências, tá bom? Que eu já vou explicar como é que a gente vai realizar, tá bom? Estamos estudando o capítulo 3, tá? Da disciplina de ciências, do volume 2, tá? A gente já iniciou, tá bom? Que tem por título esse capítulo Vida na Terra, tá? A gente está estudando sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Aqui a gente vai abrir nosso livro didático na página 6, tá? Vamos estudar a página 6 até a página 11, tá bom? Da página 6 até a página 11. Que hoje tem por título, por assunto, Onde está a vida? Onde está a vida? Ele está fazendo uma pergunta pra gente. Aonde nós vamos encontrar a vida? Tá? Quando eu falo de vida, tá? Eu estou falando dos animais, tá? Das plantas e dos seres humanos, tá? São seres que podem crescer, se desenvolver, se reproduzir, tá bom? São os animais, as plantas e os seres humanos, tá? Muito bem, olha só. E lembra que a gente estudou no volume 1, né, do nosso livro antigo? A gente estudou sobre os planetas, sobre o Sol, né, sobre as estrelas, sobre a órbita. A gente estudou sobre tudo isso. Mas nesse volume aqui, nós vamos estudar somente sobre o planeta Terra, tá bom? E os seres que nele habitam, tá bom? E o nosso planeta Terra, como a gente pode ver aqui, claro que não é desse jeito que é, né? Como tá aqui. É apenas uma representação, apenas um desenho, tá? Mas que a gente possa observar. O nosso planeta Terra, né? Existem vários lugares, né? Várias regiões, e essas regiões são diferentes uma das outras, tá bom? E nessas regiões existem animais, existem seres vivos que também são diferentes uns dos outros e que eles são adaptados para viver nesses lugares diferentes. Por exemplo, aqui o urso polar, ele vive nas geleiras. Aqui, por exemplo, que os peixes, os tubarões, eles vivem no fundo do mar, são adaptados para viver lá, tá bom? Aqui nós temos o quê? Nós temos as girafas, os camelos que vivem em um determinado lugar, tá bom? Esses lugares, né, têm características diferentes, né, e possuem seres vivos que são adaptados para viver nesse lugar, tá bom? O que eu quero dizer com adaptados? Adaptados, né, significa que aquele ser, ele consegue sobreviver, né, de acordo com a característica do lugar. Por exemplo, existem lugares mais frios, né, que vivem os ursos polares, os pinguins, né, as focas. Existem lugares mais quentes, né, onde vive a girafa, onde vive os leões, né, como na África. Existem lugares mais úmidos, né, as florestas, onde vivem o quê? Outros tipos de outras espécies de animais, tá bom? Não esquecendo que quando eu falo de seres vivos, eu não estou falando apenas de animais. Também estou falando das plantas. As plantas também são seres vivos, tá bom? Diferente dos animais.
porém também são considerados seres vivos, porque podem crescer, se desenvolver e evoluir, tá bom? Se reproduzir, certo? Assim como os seres humanos. Esses animais, esses seres vivos, existe um lugar, né, perfeito para cada um deles, tá bom? Existe um lugar para cada ser vivo. E esse lugar, ele é chamado de habitat, tá bom? Habitat, como tá aqui, ó. Habitat de um ser vivo é o local que ele habita, tá? Com tudo o que precisa para sobreviver, tá? Nesse lugar tem água, o ar, o solo, as rochas e outros seres vivos para ele, o quê? Sobreviver. Aqui nós temos 3 imagens, olha só. Nós temos os cactos. O cacto, não sei se você já viu, ele é uma planta que ele não precisa de muita água para viver. Ou seja, ele vive em um lugar seco, né? Com pouca umidade, tá bom? É um ambiente seco. Ele consegue crescer, né? Se desenvolver em lugares secos. Aqui nós temos o urso polar, que vive nas geleiras, que também é adaptado para viver nesse lugar, né? Ele tem uma camada de pele grossa, que protege do frio, tá bom? E também nós temos os peixes, né? Que só podem viver debaixo d'água. A maioria deles, né? Eles respiram debaixo d'água. Se não tiver água, eles não conseguem sobreviver. Então, cada animal, né, cada planta é adaptado para viver no lugar certo, tá bom? Com características diferentes. Olha só, vamos ler aqui? Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida ou vice-versa. Por exemplo, aqui o cacto. Ele é adaptado para viver em um lugar seco, né? Dificilmente a gente vai encontrar, né, cactos em uma floresta úmida, né, onde chove muito, onde tem muita água, Assim mesmo como existem plantas que precisam de bastante água para sobreviver, tá bom? Então, cada espécie, cada animal, cada planta, existe um lugar certo para crescer e se desenvolver, tá bom? Olha só, também nessas regiões, né, do planeta Terra aqui, como tá aqui, existem fatores que não são vivos, tá? Que não têm vida, mas que têm a sua importância, pois esses fatores, eles auxiliam na vida dos seres que têm vida, tá bom? Olha só, vamos prestar atenção aqui. Além dos seres vivos, há nos ambientes fatores não vivos. Vamos lá? Aí você vai circular. Circula lá para você não esquecer. Pega o seu lápis. A água, o ar, as rochas, a luz do sol, né? E o calor, tá? Para poder sobreviver. Então, por exemplo, aqui, as plantas, elas precisam do quê? Precisam da luz do sol, precisam do calor, precisa de água para ela crescer, assim como os animais também. Eles necessitam desses fatores para crescer, para se desenvolver. Se não houvesse, né, dificilmente teria vida. Por isso que o nosso planeta é um planeta diferente, né? Além dos seres vivos, existem os fatores não vivos que auxiliam na vida desses seres, tá bom? E aqui a gente tem uma imagem que representa exatamente isso que estamos falando, tá bom? Floresta com seres vivos e fatores não vivos. Aqui a gente, assim, olhando assim rapidamente, a gente não vê nenhum animal, né, que é um ser vivo. Mas a gente pode ter em mente que é uma floresta e que numa floresta, né, por exemplo aqui, pode ter caracóis, pode ter minhoca,
Pode ter o que mais? Tem plantas ao redor que também é um ser vivo, tá? E também fatores não vivos. Quais são esses fatores que a gente circulou? A água, a rocha, o ar, tá bom? A luz, o calor, tudo isso são fatores não vivos que podemos encontrar também nessa imagem aí. Olha só. Esses fatores também são importantíssimos, tá bom? Olha só. Observe novamente a imagem da floresta e reflita. Quais seres vivos poderiam viver nesse ambiente? Quais seres vivos poderiam viver nesse lugar? Será que um urso polar poderia viver nesse lugar? Né? Cada animal, cada ser possui um lugar certo para viver. Né? Existem animais que podem viver nesse lugar e animais que não poderiam sobreviver nesse lugar. Né? Aí você pensa um pouquinho, né? Quais animais poderiam viver nesse lugar? Será que uma onça? Será que um macaco? Será que um cacto poderia viver nesse lugar úmido? Não sei. Aí você vai refletir aí na sua casa, tá bom? Para sobreviver, os seres vivos precisam de fatores não vivos e também de outros seres vivos, né? Então, a gente já percebe como é importante esses fatores. Aqui embaixo tem um QR Code de um jogo bem legal que você pode entrar, acessar depois mais tarde, tá? Quando você tiver um tempinho, tá bom? E agora eu vou falar da nossa experiência de ciências. Não é difícil perceber que um cachorro, uma ave, são seres vivos, não é mesmo? Porque a gente pode perceber o movimento deles, podemos ver o latido ouvir o latido do cachorro, a gente percebe que está respirando, não é verdade? Mas às vezes a gente fica em dúvida, né? Se aquele ser, ele realmente é vivo. Por exemplo, aqui, um grão de feijão, imagina aí. Será que é um ser vivo ou não? Ou não? Será que ele vive? Será que tem vida? Um grão de feijão? Existem alguns fatores que a gente considera que não, né? Mas a gente tem que pensar que existem sim seres que a gente pensa que não tem vida, porém, né, eles precisam de alguns fatores para, né, se desenvolver, crescer e evoluir, tá? E aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse material, né, na sua cozinha e fazer essa experiência, tá? Essa experiência não é rápida, ela requer um tempinho, tá? O que você vai precisar? Você vai precisar de grãos de feijão, de algodão, de copos plásticos e de água, tá? Isso já é o suficiente. Aí você vai seguir o modo, né, de como fazer, tá bom? Vai seguir. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês poder se encontrar, tá bom? Poder realizar, certo? Olha só, e depois que você fizer tudo isso, você vai pegar o seu caderno de ciências e vai fazer as suas anotações, tá? Você vai colocar o cabeçalho, vai colocar o comando, tá bom? O comando é esse aqui, ó. Após concluir suas observações, responda as questões a seguir. Coloca atividade de ciências, tá? E coloca esse comando. Aí você vai escrever essas 3 perguntas que estão aqui embaixo e respondê-las, né? De acordo com a sua observação. Ele está pedindo aqui para você observar, né, esse copo durante 5 dias, tá? O que você vai fazer? Você vai molhar um pedaço de algodão, colocar dentro do copo de plástico, tá? Bem no fundo do copo, e colocar alguns grãos separadamente, tá? Eu vou colocar aqui para você observar, tá? Depois que você fizer isso, você pode colocar numa janela, algum lugar da sua casa e passar esses dias observando o que vai acontecer com esse feijão.
molhado no algodão? O que será? O que vai acontecer com ele? Será que ele vai ter vida? Será que ele vai germinar? Né? Aí você vai responder essas perguntas aqui, tá? Como você concluiu que há vida no grão de feijão? Né? Como você percebeu que tem vida no feijão? Através de quê? A água foi importante nessa atividade? Né? E se não houvesse água, será que ia germinar? Tá? Em um copo, você vai fazer isso, tá? Que eu te falei. Em um outro copo, você vai colocar só os grãos de feijão e mais nada. Tá? E você vai observar, será que ele vai germinar igual o outro no algodão? Aí você vai responder essas perguntas no seu caderno, certo? Bem, é essa a nossa experiência. Vocês vão me entregar essa atividade na próxima semana, na próxima sexta-feira. Você pode tirar foto para mim saber se você está realmente realizando, tá? Muito bem, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que tenham um excelente dia. Que Deus possa abençoar as suas vidas, tá? Obrigado e até a próxima semana, tá bom?